situação é que a nossa prova já seria na próxima semana. Essa semana, anteriormente, ela estava direcionada para a semana das provas da base comum, né? E eu não gosto de fazer junto com as provas da base comum. Mas, no caso, a minha semana já era para fazer, as minhas provas já era para fazer na próxima semana. Então, nós teremos prova na próxima semana, na sexta-feira. Lembrando que a sexta-feira da próxima semana é a semana de provas da base ou de toda a escola. Então, na sexta-feira só é dia de prova da base técnica. Então, vocês terão 2 provas minhas e 2 provas da Laís. Mas isso não é problema, porque nos outros dias da semana, vocês também têm mais de uma prova. São sempre 3, 4 em torno disso. Certo? A gente vai falar um pouco sobre as práticas de higiene dentro da cozinha. É algo muito repetitivo, vocês perceberão, que é algo muito que a gente já vem vendo esses dias. Esse material que a gente está disponibilizando hoje, ele também vai estar na prova, certo? Então, vamos lá. O que são essas boas práticas, né? Como a gente pode definir o que são boas práticas? Vocês vão ver muito essa sigla, principalmente a chamada BPF, Boas Práticas de Fabricação. Só que aqui a gente está falando sobre higiene e legislação, então a gente vai ver sobre boas práticas de higiene dentro da cozinha, né? Então, nada mais é do que práticas de higiene, né? É você praticar algo, né, muito óbvio, tá? Com relação à higiene, né? É você tratar de prevenção, certo? Ou seja, você não tenha que consertar um equipamento, você tenha que higienizá-lo, limpá-lo para que ele não venha a quebrar. Você não precise comprar uma faca nova, porque você manteve a sua faca limpa, correta, guardada corretamente, essa faca, então você fez uma manutenção preventiva. É para que você não tenha que realmente, o seu funcionário não tenha que ser afastado por uma doença. Por quê? Você fez uma higiene antes e esse funcionário não teve possibilidade de ser contaminado. É para que o seu consumidor não tenha uma doença transmitível por alimentos, que são chamadas DTAs, que está relacionadas a alimentos contaminados, ok? Então, ou seja, para isso a gente a gente realiza essas boas práticas. Como são feitas essas boas práticas dentro da indústria, dentro da práticas de cozinha dentro da indústria? É quase a mesma coisa que a gente faz a higiene dentro da nossa casa, tá? Sendo que é um setor de grande porte, né? A indústria normalmente é um setor bem maior do que a cozinha da casa da gente. Agora, se for uma empresa de pequeno porte, aí sim a gente pode fazer certas comparações. Então, essas boas práticas levam em consideração as contaminações. Esse assunto a gente já falou, desse perigo, né, dessa contaminação. São os 3 tipos de contaminação: a contaminação física, a química e a biológica. Principalmente para alimentos, a contaminação microbiológica, que a gente está falando de micropartículas, microseres vivos, tá certo? Então, a gente já viu isso, já foi dado, inclusive, foram feitas questões sobre isso, né? E a gente sabe que essas contaminações físicas, elas podem ser, né? Como exemplo, a gente deu, pode ser um cabelo, né? Um fio de cabelo, a gente chama de fiapo, pode ser um fiapo de tecido, né? Pode ser um prego de um equipamento, né? Pode ser um parafuso de um equipamento. Eu já dei exemplo aqui para vocês, né? Que pode ser uma gilete, né? Que na indústria de panificação, algumas panificadoras utilizam giletes para fazer cortes na massa do pão. Então, pode ser isso, tá? E como também pode ser uma contaminação química.
a contaminação química normalmente está envolvida, né, os produtos químicos, quando a gente está falando relacionados a alimentos. Que produtos químicos podem ser esses? Pode ser agrotóxico, tá certo? Pode ser detergente, né? Usou detergente para lavar um equipamento e não fez a correta higienização, ficou resquício desse detergente, então isso pode ser uma contaminação, certo? Ah, mas o detergente não vai matar, não vai fazer mal. Veja bem, ele não faz parte da composição do alimento. Então, se ele está lá indevidamente, ele é uma contaminação, certo? E a contaminação mais comum, né, que um dos principais vetores que a gente sempre comenta, que são nossas mães, ó, nossas mãos, desculpa, o plural de mão é mãos, né? O plural de mãe é mães, tá? Então, nossas mãos, né? Com relação a isso, a gente tem as mãos como principal vetor, né, transmissor desses alimentos, porque, afinal de contas, através delas, muitos são arreados os micro-organismos, né? Muitos deles são levados para o alimento através das mãos. Claro que não são só as mãos, a gente pode falar sobre um balcão mal higienizado, um utensílio que não foi corretamente lavado, né? Um maquinário que não foi feito higienização correta. E aí a gente lembra daqueles tipos de higienização que a gente falou das últimas aulas, as últimas aulas que tivemos há aproximadamente 20 dias atrás, né? Foi aquela higienização CIP. Vou dar uma lembradinha para vocês. Aqui, aquela higienização que se chama in place, né, que é a higienização no lugar, tem a higienização manual, que é aquela que a gente comumente faz na casa da gente, tá certo? Tem a higienização por imersão, a higienização por túnel, a higienização, certo? Então, são vários tipos de higienização, tipos de higienizadores, e que nós vimos isso na última aula, e que provavelmente vai estar em alguma questão na nossa prova, certo? Então, a gente, antes das boas práticas, antes das boas práticas de cozinha, a gente precisa conhecer esses principais contaminantes dos alimentos, certo? Então, vejam aí, vejam os seus exemplos também, certo? Não, nós já sabemos, né, o que são micro-organismos, é isso? São organismos vivos muito pequenos, são chamados de micro porque a sua visualização só é permitido através de microscópio, né? Nós já falamos sobre isso. O microscópio, ele aumenta em até 4.000 vezes o tamanho de algo que você está observando. E esses micro-organismos, como eu disse, né, eles estão presentes em diversos segmentos, né? A gente pode falar aí sobre alimentos, né? Eles estão presentes nos alimentos. Afinal de contas, esse alimento ele pode ter tido aí o contato com o solo, contato com as mãos do manipulador e pode ter sido contaminado. Então, esse micro-organismo eles pode estar presente no utensílio, no chão dessa cozinha, através de poeira, não é isso? Ele pode estar presente também pelas pessoas, nós vimos aí que são diversos vetores, o intestino, o nariz, né, a famosa venta da gente, o nariz da gente, ele é um vetor, a boca, a gente vê ultimamente a saliva, né, a gente fala muito sobre o coronavírus, que ele está presente na saliva, no ar, devido a aerosóis, né, o Covid, o micro-organismo coronavírus, ele é menor do que um aerosol. E um aerosol é aquela partícula de saliva, aquela partícula do ar, que é chamada de micropartícula, tá certo? Então, esse micro-organismo ele pode estar presente no solo esse
onde são onde os alimentos são cultivados, tá certo? Então, pode estar na água, água essa que é utilizada para hidratar, para lavar esse alimento. Lembra que já falamos aqui sobre esse tipo de água, que pode ser uma água mole, uma água dura, né? Água mole é aquela água que tem uma quantidade menor de compostos químicos, né? Magnésio, cálcio. A água dura é quando essa quantidade desses compostos é mais elevada, certo? Então, essa água, ela pode contaminar. Se for uma água muito dura, não pode ser utilizada para fazer a higienização de alimentos. Afinal de contas, ela tem uma quantidade grande de compostos químicos. Esse composto químico pode ficar presente no alimento e aí passa a ser uma contaminação química. Isso? Ok? Então, nós podemos ver também esse micro-organismo através dos animais, esses animais que contaminam esses alimentos. Normalmente, eles são chamados de pragas. A gente vai ver detalhadamente sobre pragas urbanas, certo? E aí, algumas dessas prevenções são prevenções fáceis, né? Pode ser feita dentro de um ambiente profissional, como também pode ser feita dentro de um ambiente caseiro, domiciliar. Tá? Então, manter o ambiente limpo, isso é uma prática comum. Se você não consegue dentro da sua casa, tudo bem, mas se você é um funcionário de uma empresa, você está sendo remunerado, você foi contratado para esse tipo de situação, então ela deve acontecer, certo? Então, uma possibilidade é ter cuidado com a limpeza desse chão, certo? Principalmente pelo fato de que muitos alimentos podem cair nesse chão, certo? Então é interessante que esse chão esteja sempre limpo, né? Ele precisa ser retirado para você ver, se você observar as etapas, né, de limpeza do chão, que besteira, né? Limpar o chão, todo mundo sabe fazer. Você aprendeu porque você viu em casa, né? Mas dentro da indústria em procedimentos, né? E normalmente esse chão ele deve ser feito com uma solução clorada, né? Aí você lembra que quando sua mãe vai passar o pano no chão na sua casa, ela coloca lá aqueles produtinhos, né? Ela coloca pinho-sol, né? Ela coloca um produto que tem um cheiro, tá? Produto que tem um aroma bom para a casa ficar cheirosa. Então, normalmente, essa é uma solução clorada. Ela tem a sua base do cloro, e o cloro é um dos produtos químicos que ajuda, que auxilia, né, na eliminação desses micro-organismos, né, desses contaminantes químicos, físicos e biológicos. Então, uma primeira parte poderia ser retirar o excesso de sujeira. Esse excesso de sujeira, olha aí, né, é a retirada da macro sujidade, então é quando a gente passa a vassoura. Então, ó, eu já fiz a primeira parte da higienização. Então, quando sua mãe disser assim, passa a vassoura na casa, criatura. Criatura, você só fez uma parte da higienização. Agora, se ela dizer assim, passa a vassoura, passa o pano depois. Aí você fez o processo de higienização. Aí você chega para sua mãe e diz, a senhora quer que eu higienize a casa, né? Aí ela vai dizer, sim, faça as duas coisas. Varra a casa e passa o pano. Então, é um processo de higienização. Viu como ficou bonito o nome? Né? Uma besteira dessa dentro de casa ficou um nome bonito. Então, o processo de higienização do chão da sua casa é varrer e passar o pano. Porque esse pano, normalmente, ele está úmido e ele foi umidificado numa solução clorada. Ou pinho-sol, ou caso você não tenha nenhum desses produtos, você pode montar uma solução clorada. Isso é 1 litro de água, a cada 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Aquela que a gente conhece de IP, Dragão, outros
outras marcas aí que eu não estou lembrado agora, certo? Então, aquela água sanitária, né, a Que Boa, que é uma marca também, ela tem uma quantidade de cloro entre 2,5% e 3%. E essa quantidade é uma quantidade razoável, né, uma quantidade confiável, razoável não, confiável para a eliminação desse micro-organismo. Então, é por isso que é interessante varrer, né, fazer o primeiro processo, a limpeza, e depois a higienização, que é passar o pano. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando as aulas estavam previstas para serem começadas, pode ser que seja na outra semana, né? Afinal de contas, o decreto acaba dia 11, no domingo, mas não vamos colocar tantas expectativas, que a gente já colocou tanta expectativa que tem dado errado, certo? Então, vamos lá. Para você ter uma ideia, a escola ela era, né, borrifada com essa solução clorada toda a vida, quando fosse terminar o período da manhã, que os alunos da tarde fossem entrar. Então, ia um processo de borrificação na escola para poder eliminar, né, algum tipo de micro-organismo, principalmente, né, o vírus coronavírus, certo? Então, essa é uma medida preventiva, certo? De boas práticas na cozinha, né? Uma outra é guardar os produtos de limpeza separados dos alimentos, certo? Então, isso é muito importante ficar atento. Produtos de limpeza, normalmente, numa indústria grande, eles têm, inclusive, um armário ou uma sala, uma pessoa responsável com uma chave por esse acesso a esse setor, né? Não é todo mundo que pode entrar. Para você ter uma ideia, né? Lá na nossa escola, todo aquele material de banheiro, detergente, papel higiênico, né? Água clorada, tudo isso tem um local específico para guardar, que é o local para guardar os produtos de limpeza. Só uma pessoa lá tinha essa chave, né? Só uma pessoa tinha acesso. Porque aí tudo que acontecer dentro daquele setor, dentro daquela sala, é responsabilidade de uma única pessoa. Então, por exemplo, quando eu ia dar aula prática, que eu precisava de papel toalha, de detergente para pôr no laboratório, eu procurava a tia Sueli, né? A Sueli lá, que era a pessoa responsável, ela me disponibilizava. Então, não tinha nenhum problema. Não era para dificultar o acesso, era para dar garantia, né? Para dar segurança a todo o ambiente. Afinal de contas, são produtos químicos. É isso? Então, se você está dentro de uma empresa, ela é menorzinha, certo? Você precisa ficar atento a isso, a essa separação de produtos químicos, produtos de limpeza separados de alimentos e separados também, né, de utensílios utilizados para alimentos, certo? Ok? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, que não podem fazer essa junção desses produtos, tá bom? Porque realmente ele pode causar uma contaminação química. É isso? Ok? Então, não permitir a entrada e permanência de animais na cozinha em áreas de armazenamento de alimentos. Se vocês observarem a ilustração aí, tem um gatinho, né? Aí vai dizer, ai, professor, é um gatinho. Esse gatinho é bom na sua casa, esse gatinho é bom brincando na sua cama, no seu sofá, mas dentro da indústria de alimentos, dentro da cozinha industrial, não é permitido esse tipo de animal. Então, se você tem, por exemplo, intenção de fazer algo dentro da sua casa para vender, comece a ter cuidado com esses animais que transitam no local onde você está fazendo esse alimento. Claro que se você tiver dentro de casa produzindo carrinho de mão não vai ser contaminado pelo um gato, né? Mas se você estiver produzindo cocada, se você estiver produzindo pipoca, se você estiver produzindo, né, biscoito, então esse gato ele é realmente uma praga.
né, ele é realmente um contaminante físico, ele vai soltar pelo, esses pelos podem estar presentes nesse alimento. Então, não é permitido esse tipo de animal, certo? Remover esse lixo, porque esse lixo, afinal de contas, né, é um contaminante físico. E esse contaminante físico ainda pode acarretar, né, trazer contaminantes biológicos, né? Pode trazer mosca, pode trazer mosquito, muriçoca, pode trazer aí roedores, né? São pragas urbanas. Então, muita atenção quando você estiver numa cozinha industrial. Um dos aspectos que você pode observar, observando já a ilustração, né, é que esse lixo ele precisa ter uma tampa, ele precisa ter um horário de recolhimento, certo? Por exemplo, se nós fazemos marmita, né, vendemos marmita, na minha empresa vende marmita, então, normalmente, depois que você termina todo o almoço, né, fica bastante cheio esse lixeiro. Então, é ideal que ou você faça esse recolhimento do lixo antes do atendimento ao cliente ou após o atendimento ao cliente. Não é agradável, enquanto você está vendendo as suas marmitas, está vendendo a sua refeição, alguém passar com um saco de lixo recolhendo, né? A gente sabe que ao manusear esse lixo, vai aí, né, surgir aí alguns odores, né, algum mau cheiro, que pode realmente comprometer a qualidade e a segurança do seu alimento, certo? Então, são detalhes bestinhos, pequenos, em que a gente não se dá conta, mas que pode ser feito dentro da nossa casa, ou o contrário, né? Pode ser, você aprende dentro da sua empresa, aprende na escola e leva para o seu cotidiano, né? Se você chegar aqui na minha casa, o lixeiro da cozinha, ele tem tampa, porque normalmente são colocados os compostos orgânicos, aqueles que têm vida e que normalmente eles vão ser deteriorados e pode exalar algum mau cheiro, tá? Então, isso é comum numa indústria, numa cozinha industrial, tá? Isso a gente já comentou, né? Lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Nós já vimos, inclusive, quais as partes das mãos são mais laváveis, outras que nós esquecemos, certo? A gente precisa lavar essas mãos, né, em água corrente, normalmente água potável. Se for da torneira, a gente parte da ideia de que esta água é potável, né, veio de uma concessionária da Cagés, então a gente acha que essa água é potável. É potável, professora? Bom, como eu disse para vocês, se vocês pegarem, né, deixa eu ver se eu acho aqui uma continha, pronto. Se vocês pegarem uma continha de água de vocês, tá certo? Aqui atrás na continha de água tem alguns dados, né? Atrás da conta de água tem alguns dados. Ele diz, por exemplo, aqui sobre a qualidade da água. Ele fala de turbidez, do pH, da cor dessa água, né? Da quantidade de cloro. Aí ele diz aqui que o mínimo tem que ser 0,2. Então, isso na parte de trás da conta. Na parte da frente da sua conta, não vou mostrar para vocês o valor, não, porque Ave Maria. Então, a não ser que vocês queiram pagar, né? Então, vamos lá. Na parte da frente da conta, tem aqui os dados das amostras que foram feitas. Então, ele vai mostrar aqui. Então, a gente parte do pressuposto que a água da Cagés é uma água potável. A gente viu, tem análises dessa água, tá certo? Então, vocês sabem, a gente explicou detalhadamente esse processo de higienização das mãos, né? Ele tem diversas etapas e algumas delas estão aí, né? Seque com papel toalha ou outro sistema de secagem. Quando a gente fala outro sistema de secagem, a gente está falando de um sistema de ar. Normalmente, isso é muito comum em shopping center. Quando você vai ao shopping center, que sai do banheiro, tem uma maquininha, você coloca a mão embaixo, ela sente a presença da sua mão, ela tem um sensor,
ela liga esse vapor. É um vapor quente, tá? Que ele realmente pode secar as suas mãos, né? Há uma economia com relação ao papel, tá? Mais interessante que eu já vi, inclusive, artigos falando, essa maquininha ela pode ser um contaminante, se ela não for limpa periodicamente, porque o ambiente do banheiro é um ambiente úmido, né? E o micro-organismo, a gente viu que ele gosta de temperaturas é, assim, uma temperatura ambiente. Então, lá está tudo propício para proliferar, né, micro-organismos. Então, se essa maquininha existir num banheiro, ela deve realmente ser sempre higienizada, periodicamente, certo? Então, sobre lavagem de utensílio, após o uso, a gente falou sobre isso, a gente inclusive mostrou etapas de como lavar, né, de como higienizar alguns alimentos, certo? Então, o principal de tudo, retire a sujeira, né, para quando você levar para lavar, né, pode ser um higienizador de túnel, pode ser uma higienização manual. Então, o interessante é você retirar o excesso de sujeira, no caso, se for uma cozinha, o excesso de sujeira dos pratos, das panelas, né, do garfo, da faca, tá? E aí depois você vai lavar, vai ensaboar, todo aquele processo, né? Lembrando que uma fotozinha aí, uma ilustração de uma esponja, muito cuidado com essa esponja, certo? O ideal é que seja uma esponja por semana. Se a intensidade de lavar louça de uma indústria for grande, então isso pode trocar mais vezes. Isso pode ser feito uma troca mais regularmente, né? Mas dentro da casa da gente, uma por semana. Ah, lá em casa não coloca uma por semana. Então você tem que fazer uma higienizaçãozinha dessa esponja de vez em quando. Uma coisa comum que as pessoas não fazem dentro de casa, né, e que deve ser feito na indústria de alimentos, tá certo? É você. Ah, tá ok. Tudo bem, amor. Recebi um recadinho aqui, Eduardo, dizendo que a Bianca mandou avisar que ela não entrou na sala, que a internet dela tá lenta. Realmente nós temos esse problema, certo? Então vamos lá. Sobre essa esponja ela precisa também de lavagem, gente. É muito comum a gente lavar louça, não sei dos meninos aqui dessa sala se eles lavam louça, né? Mas as meninas certamente a mãe manda, principalmente depois que faz as unhas, né? Parece que ela adivinha. É muito comum a gente terminar de lavar a louça e não enxaguar a esponja. Terminou de lavar a louça, tá certo? Ok, Vitória. Terminou de lavar a louça, enxague, né, essa esponja. Põe debaixo ali da torneira, dá umas espremidas nela para ela tirar o excesso de sabão, né, para ela ser guardada para a próxima utilização. Isso vai manter a sua esponja, né, com maior dias de duração, tá? Você vai preservá-la muito mais. Outra dica é que você quiser higienizar, é colocá-la dentro de um copo, certo? Com água, colocar 1 minuto dentro do micro-ondas, certo? Porque aí essa água vai aquecer e vai matar todos os micro-organismos. 1 minutinho no micro-ondas, tá? Lembra que não pode ser copo de alumínio, de metal no micro-ondas, tá certo? Pode de vidro. Então, pode ser assim uma vasilhinha de vidro, tá? Você coloca água, coloca a esponja e deixa 1 minuto no micro-ondas, que aí já higieniza essa esponja. Ela vai durar muito mais dias, se for o caso de você não jogar tanto não jogar semanalmente essa esponja fora, tá certo? Então, vamos lá. Sobre essa lavagem de equipamento, a gente também já explicou isso. Então, lavagem com água e detergente, essa é a primeira parte da higienização. Desinfectar com água clorada, né, com uma solução clorada, e depois enxaguar em água corrente. É preciso, né, se você desinfectar com água clorada, é preciso
né, fazer um enxágue, porque pode ficar resquício, né, essas gotinhas dessa solução clorada pode ficar no utensílio e aí pode contaminar o alimento com um contaminante químico, certo? Então, muita atenção à lavagem do escorredor de utensílios e muita atenção a panos de prato. São dois utensílios muito comuns numa indústria, numa cozinha, tá certo? E que devem ter cuidado. Porque muitas das vezes você lava sempre a louça, lava diariamente, e deixa para lavar o local onde você escorre esses utensílios, né? Você esquece de lavar. Então, como esse, né, o chamado o escorredor de prato, que a gente chama na casa, né? Mas o escorredor de utensílios que a gente tem na nossa indústria, ele precisa de atenção, ele precisa ser lavado. Por quê? Ele está em contato com água periodicamente. Então, ele vai criar lodo, né? Nada mais é do que a contaminação ali, né? Vai criar um musgo, ele vai estar sempre molhado, vai estar caindo poeira nele, e aí mistura com água. Então, não adianta você estar lavando sempre a sua louça, de vez em quando você não lavar esse escorredor de utensílio. Então, muita atenção com ele, certo? Ele realmente precisa de um cuidado, porque senão você vai estar lavando sua louça e vai estar contaminando quando colocar no escorredor. Afinal de contas, ele está sujo. Então, é um utensílio que também precisa de atenção dentro de uma cozinha, né? São as boas práticas. A gente está ensinando detalhes, né, besteirinhas, né, que você talvez passe despercebido na sua casa, mas não pode passar despercebido dentro de uma empresa, né? Dentro da empresa, você não está fazendo um alimento para você. Mas para você, tudo bem, é você que vai comer. Se você passar mal, ótimo, tudo bem. Ótimo ou não. Mas, no caso, você está vendendo, né? Você, numa empresa, está fabricando para vender. Então, você é responsável pela qualidade e segurança daquele alimento, principalmente quando esse consumidor for adquirir, certo? Então, muito cuidado em panos de prato. É comum a pessoa passar 3, 4, 5 dias com um pano de prato numa cozinha. O ideal é um por dia. Então, pano de prato dentro de uma cozinha, de uma empresa, precisa ter em grande quantidade, tá certo? Em grande quantidade, porque há necessidade dessa troca. Pode ser até mais de uma vez por dia, né? Mais de um pano por dia. Então, tem que ter muito cuidado com esses panos de prato, principalmente aqueles que a gente coloca no ombro. Muitas vezes você enxuga um utensílio com aquele pano e depois com aquele mesmo pano você enxuga o rosto porque está com ele suado, né? Já contaminou o pano, contaminou com o micro-organismo, afinal de contas, a nossa microbiota natural, né? Nossa pele já tem alguns micro-organismos. Posso garantir para vocês, em algum momento, por isso que a gente precisa tomar banho, a gente pode ter estafilococcus aureus no nossa pele, né? E ácaros também, certo? Então, é por isso que esse cuidado com esses dois utensílios, né? Eu coloquei, inclusive, de vermelho aí. É o pano de prato, certo? E o escorredor de utensílio, mais conhecido como escorredor de prato. A gente chama de utensílio porque não são só pratos, tá bom? A lavagem do alimento, né? Isso seria uma aula que nós iríamos ver na escola, tá? Infelizmente, estamos afastados, mas seria uma das nossas aulas práticas, né? Lavar esses alimentos em água corrente, colocar em solução clorada, enxaguar, a gente ia manipular, ia fazer umas saladas lá, mas infelizmente tá? A gente não vai poder realizar essa atividade. Não no primeiro momento. Se nós voltarmos, então sim. Então, sobre lavar esses alimentos, a gente já sabe esse procedimento, né? Tira a macrosujidade, é poeira, galho, folha, insetos mortos, né?
Depois coloca numa água limpa com a solução clorada por 15 minutos. Depois faz um enxágue e seca ou não. Alguns desses alimentos seca naturalmente, outros podem ser realmente enxutos. Por exemplo, alface, couve-flor. Essas folhagens, elas podem ser enxutas com papel toalha, tá? Para serem guardadas, para ter uma vida de prateleira, uma vida útil maior, tá bom? Então, a gente tem que se preocupar com as temperaturas, né? Temperaturas dos alimentos, principalmente desses alimentos, tá? A gente falou sobre esses micro-organismos que podem contaminar esses alimentos, né? Aqueles que atuam numa temperatura ambiente, que são os mesófilos, né? Os que gostam de temperatura quente, que são os termófilos, certo? Os que gostam de temperaturas mais frias, que são os psicrófilos, não é isso? Então, a gente tem aí esses micro-organismos que se adaptam a essas temperaturas. E vejam que a zona de perigo é a zona onde tem a maior quantidade de contaminação, de possibilidade de contaminação do alimento, né? Que é entre 8 e 60 graus, tá certo? Então, a gente tem aí também como possibilidade para a eliminação desse micro-organismo o armazenamento através de redução, né, diminuição da temperatura, certo? E aí a gente já consegue mostrar a diferença entre o que é congelar e o que é refrigerar, né? Refrigerar é quando a temperatura está acima do 0 graus até 10 graus. E congelar é quando chega no ponto de congelamento, que é o 0 grau, tá certo? E aí abaixo disso. Então, esse alimento está congelado. O ideal para mantermos um alimento seguro, congelado, é que ele esteja entre menos 18, né, e menos 12 graus, certo? E aí, uma geladeira, né, um material refrigerado, ele pode ser considerado um material até 10 graus. Acima disso, ele já não é mais refrigerado, ele pode ser considerado um alimento resfriado, certo? Então, essa é a diferença entre resfriar, refrigerar e congelar, tá certo? Para vocês verem, né, essa ilustração é para que vocês para mostrar para vocês a possibilidade, né, de contaminação desse micro-organismo, tá? Então, para você ter uma ideia, uma colônia de micro-organismo é quando tem já milhões de micro-organismos. Ela duplica a cada 20 minutos. Então, às vezes, você faz aquele arroz, né? Eu até já comentei aqui, sua mãe faz a janta e você não está lá na hora da janta, né? Aí ela faz aquele pratinho maravilhoso, deixa em cima do fogão lá. Enquanto esse alimento está numa temperatura alta, a gente sabe, tá? Se livrando de micro-organismo. Mas a partir do momento que ele fica numa temperatura ambiente, ele começa a deteriorar. Deteriorar por ações biológicas, né? Ações químicas, físico-químicas, como a oxidação, como atividades enzimáticas, né? Mas também por contaminação do micro-organismo, né? Se ela não botou um pratinho em cima, então pode ser que esse alimento se estrague mais facilmente. Então, o ideal era colocar esse pratinho que ela fez, maravilhoso, dentro da geladeira, e na hora de comer você dá uma esquentada, certo? É uma questão de segurança. Se vocês observarem, a gente vai falando sobre, né, empresas, sobre a cozinha industrial e vai levando essas dicas para dentro de casa, certo? Porque, afinal de contas, as boas maneiras aprendidas dentro de casa, você leva também dentro da empresa. E se preocupa com a segurança alimentar. É isso? De casa também. Sobre a manipulação dos alimentos, ter muito cuidado para não misturar alimentos crus, alimentos prontos, para serem consumidos. É a famosa
palavrinha contaminação cruzada. Já expliquei isso aqui para gente, né, para vocês. A gente, é aquela onde a gente pegou um utensílio, posso citar aqui uma faca, cortei uma batata que não estava limpa, né, uma batata crua, depois peguei esse mesmo utensílio, levei para fatiar uma batata cozida. Então, peguei um contaminante que eu não vi, um contaminante microbiológico, e levei para uma batata cozida. Na batata crua, esse micro-organismo ele iria morrer quando a batata fosse cozida, ou quando ela fosse frita. Né? Afinal, a gente elimina com alta temperatura. E na batata cozida, que já está cozida, eu vou cozinhá-la novamente, ela vai passar do ponto. Então, aquele alimento tende a se estragar. Então, muito cuidado ao manipular utensílios e a própria mão, né? Certo? Então, outro cuidado, escolha dos alimentos, muito cuidado no prazo de validade. É muito comum do nosso cotidiano, né? A gente ir ao supermercado, fazer compras e não olhar a validade do alimento. Isso pode para minha casa, porque, como eu já disse, é para você o alimento, né? Quem vai ficar ruim é você. Mas para dentro de uma empresa, isso não é permitido. Então, comprar alimentos com validade vencida não é aceitável para dentro de uma empresa, tá certo? Para a sua vida, você que sabe, você está pondo a sua vida em risco. Mas para a sua empresa, para você vender alimento, isso não é permitido. Então, muita atenção ao prazo de validade. Principalmente, gente, porque tem produtos com diversos tipos de prazos de validade. Tem com 2 meses, tem com 30 dias, tem com 7 dias. Por exemplo, presunto fatiado. São 7 dias. Olhe lá, não passa disso. Né? Prazo de validade de uma banana. Vem o prazo de validade da banana? Não. Mas é possível você ver isso no visual. Tá certo? Então, normalmente, como a gente sabe, quando a gente vai comprar esses produtos, o ideal é estar olhando os prazos de validade. É muito comum a gente não olhar, porque a gente parte do pressuposto de que a empresa não iria colocar um alimento ali com prazo de validade. Mas não confie totalmente. Principalmente em produtos com prazo de validade muito reduzido, como iogurte, como queijo, né? Principalmente queijo com muita umidade, que é o queijo assim, a ricota, certo? Como o presunto, que foi citado aqui. Então, muito cuidado ao prazo de validade, certo? Algumas vezes você passa mal em casa, você começa a ter alguns efeitos de ter comido um alimento com prazo de validade, certo? Eu posso dizer para vocês, eu vou explicar para vocês uma situação que não é para leigo, não é para pessoas, né, do dia a dia, tá? Mas para nós que estamos nos formando, né, em técnico de agroindústria. Esses prazos de validade, como eles são feitos? Eles são feitos de duas formas. Eles são feitos por um sistema onde você acelera o envelhecimento desse produto em laboratório, e aí você vai testando o prazo de validade, ou através do próprio acondicionamento. Por exemplo, vou lançar um biscoito novo, e aí esse biscoito novo, eu preciso saber o prazo de validade dele. Pronto, terminei hoje esse biscoito, vou botar aqui nessa estante e vou contar. Passo um dia, se ele tiver bom, ótimo, então ele já vale um dia. Passa 2 dias, se ele tiver bom. Passa um mês, então ele continua bom. Então o prazo de validade dele até agora é um mês, certo? Então pode ser dessa forma e pode ser através de produtos químicos, de uma forma que a gente faz em laboratório, que esse produto vai envelhecendo para a gente estipular esse prazo de validade. E olha que interessante. Esse prazo de validade, isso é para nós que somos técnicos, tá bom? Esse prazo de validade, com relação ao que você vê na etiqueta, tá certo? Lá na rotulagem,
esse prazo de validade, ele sempre deixa uma margem de segurança, certo? Então, ele sempre deixa uma margem de segurança. Claro que, preste atenção, um supermercado chegou o dia do prazo de validade, por mais que você, técnico, saiba que ele tem uma margem de segurança, mas o supermercado obrigatoriamente tem que considerar o prazo de validade aquele que está estipulado na embalagem. Já para você que é técnico, eu estou passando essa informação, e, por exemplo, para quem vai se formar, fazer engenharia de alimentos, essa pessoa vai aprender a calcular prazo de validade, né? O Leonardo está falando aqui, as águas minerais, o ácido do chafariz podem vir com alguma bactéria? Pode, Leonardo, tá? Ô, Leonardo. Então, volto já para esse assunto, tá bom? Então, deixa eu explicar o prazo de validade. Então, deixa eu explicar, preste atenção vocês. Esse prazo de validade, ele tem uma margem de segurança. Então, por exemplo, como eu expliquei para vocês, se eu contei o prazo de validade do meu biscoito e ele durou 8 meses, então eu vou colocar para a indústria de alimentos que ele tem uma validade de 7 meses. Eu vou dar 30 dias de segurança, né? Mas o que é válido é o que está na rotulagem. Veja bem, eu, como técnica, sei que tem uma margem de segurança, certo? Então, por exemplo, eu pessoalmente já adquiri algum produto sabendo que o prazo de validade estava muito próximo. Porque eu tenho esse conhecimento, eu sei como é que é feito esse cálculo, certo? Então, realmente, né, existe essa possibilidade. Mas, como eu volto a dizer, com relação à legislação, todas as indústrias precisam estar dentro desse prazo de validade. Tem que levar em consideração esse prazo de validade. Mas eu estou querendo dizer para vocês que, por exemplo, um iogurte, ele vale 30 dias. Então, quer dizer, mas é que ele só vale 30 dias, depois do dia 31, já não presta mais, quer dizer, 24 horas, de um dia para o outro, ele fica ruim? Não, não fica ruim. Então, ou seja, um iogurte com prazo de validade vencido de um dia, ele não está ruim. Mas, de acordo com a legislação, né, com as normas, ele está vencido. Então, ele não poderia estar ali na gôndola, né, na prateleira do supermercado, no freezer do supermercado, certo? Então, mas ele não está ruim, tá? Por quê? Porque ele tem essa margem de segurança de aproximadamente entre 3 e 5 dias, certo? Então, mas vocês não vão sair dizendo por aí, olha, depois que o iogurte estiver ruim, 30 dias, no outro dia tu pode tomar, não faz mal não. Eu não me responsabilizo, tá bom? É válido o que está na rotulagem, o que está na embalagem, certo? Com relação a embalagens, tá bom? Ela deve ser levada deve ter muita atenção nessa embalagem. A gente vai aprender muito sobre embalagem, que a gente tem uma disciplina só sobre embalagem de alimentos. Então, vocês vão ver quais são as mais baratas, quais são as mais caras, né? O processo de criação de uma embalagem, a gente vai ver aí diversos mini vídeos pequenininhos sobre embalagem, mas é muito importante, né? A escolha de um alimento, você saber fazer a escolha da embalagem, certo? É muito importante. Por exemplo, cerveja, olha o que é que eu peguei logo o exemplo. É porque vocês um dia vão crescer e vão beber, hoje ainda não, tá certo? Então vamos lá. Vocês já perceberam que a maioria da cerveja, elas não vêm em garrafas transparentes? Existe algumas hoje em dia, mas a maioria delas não vem em garrafas transparentes. Foi por isso que eu peguei esse exemplo. São garrafas de cores. Por que coloca-se? Para preservar a qualidade da cerveja. Então, põe uma cor, né? Ela tem uma cor para facilitar, para não ficar tão exposta ao sol e melhorar a qualidade do alimento, né? Por exemplo, o leite em caixinha. O leite em caixinha, ele está muito seguro até que a gente abra a caixinha. A gente, afinal de contas, precisa consumir o leite, né? Nós precisamos consumir o leite. Então,
aquela embalagem é uma embalagem segura para aquele tipo de alimento. Mas aquela embalagem do leite, ela não vai servir, por exemplo, para colocar refrigerante. Olha que interessante, a embalagem em caixinha. Por quê? Porque refrigerante tem gás, né? Há o processo de utilização de gás. E esse gás pode fazer o estufamento dessa embalagem de leite. Então, o refrigerante precisa de uma embalagem mais resistente que consiga, né, conter essa gaseificação que passa o processo de refrigerante. Então, essa escolha da embalagem também é muito importante dentro de uma cozinha, certo? Sobre o que o Cleonardo perguntou, né? As águas minerais ou do chafariz podem vir com alguma bactéria? Sim, gente, pode vir. Essas águas, principalmente de chafariz, elas vêm do lençol freático. O professor de biologia ou de geografia e biologia pode explicar isso para vocês, certo? De onde o que é esse lençol freático, né? É uma, digamos assim, é como se fosse uma coxa, um lençol, né? Lá subterrâneo, onde se mantém a qualidade da água, né? Só que se esse chafariz estiver numa região, né, urbana, onde existe, por exemplo, diversas cisternas e fossa, né, para acumular dejetos domiciliares, aquela área ali, aquele solo, ele pode estar contaminado. Então, é necessário fazer análise dessa água. A água mineral parte do mesmo pressuposto. A água mineral, ela não pode ter, como é que eu posso dizer? A diferença de água mineral para água com sais, adicionadas de sais. A água mineral, ela é retirada do solo com todos os seus constituintes. Ela não pode ser acrescida de nenhum constituinte dentro da água. Ela pode ser retirado, o excesso que tem, ou pode padronizar, mas nunca pode acrescentar nenhum constituinte. Já a água adicionada de sais, você pega uma água comum, faz uma limpeza total nela e depois você coloca os sais, por isso chama água adicionada de sais. Todas essas águas embaladas, elas têm laboratório de controle de qualidade, tá? Então, passam por análises periodicamente. Assim como essa água, o Cleonardo, que a gente recebe na nossa torneira, tá? Não sei se vocês já viram em filme, né? É muito comum nos filmes nos Estados Unidos a pessoa ir lá, abrir a torneira, pegar um copo d'água aí, encher e beber, né? Podemos fazer isso aqui? Podemos, sim. Parte do pressuposto, né, de que essa água é potável. Se é potável, é bebível, tá certo? Então, pode-se beber dessa água da torneira? Pode. O problema é que ela tem constituintes, né, acrescentam alguns constituintes, ela fica com um sabor meio que esquisito, né? A gente percebe a presença de alguns sais, né? Porque essa água que vem na nossa torneira, ela é acrescida de flúor, né? Ela é acrescida de cloro e tem outros constituintes que fazem para a limpeza. A gente vai mostrar como faz essa filtração de água ainda, certo? Então, essas águas minerais, águas adicionais de sais, água de chafariz, precisam de análise, periodicamente. Por exemplo, aquele chafariz que a gente tem ali, na entrada da cidade, a água que a gente pega do Detran, né, ali, a gente vai lá e enche aquele, elas necessitariam de análise. A gente bebe porque todo mundo bebe, ninguém morreu ainda, né? Mas elas necessitariam de análise. Essas análises poderiam ser feitas no laboratório, no nosso laboratório da escola. Mas nós estamos afastados. E nós estamos também sem o kit de análise de água. É um kitzinho, uma caixinha, com vários produtos químicos. A gente vai lá, coleta a água da torneira, certo? E aí, essa água da torneira a gente traz dentro
de um recipiente estéreo, e não é assim, para vocês verem, tem todo um cuidado para coletar essa água. Quando a gente vai coletar água para fazer análise, primeiro detalhe, o local, o recipiente que você vai colocar água, ele tem que estar estéreo, ou seja, ele tem que estar esterilizado, não pode estar contaminado. Como é que eu tiro aquela água para não contaminar a água? Eu vou ter que limpar normalmente. Se eu fosse fazer a coleta do chafariz, eu iria limpar as torneiras antes, depois eu iria flambar ao redor. O que é flambar? Tocar fogo, né? Pegar uma chama de fogo e passar ao redor. Por que a gente ia fazer isso? É como se a gente estivesse eliminando os contaminantes ao redor. Então, antes de eu tirar a amostra de água, eu ia ter que pegar um palitinho, que não é um palitinho, né? É um suape. E aí eu ia ter que flambar a torneira, e quando eu terminasse de flambar, imediatamente eu tiraria a amostra. Por quê? Porque essa possibilidade eu eliminei o oxigênio ao redor. Isso é confiável? Não 100%, mas haveria necessidade de fazer isso. E aí eu ia pegar essa amostrazinha de água que eu coloquei nesse recipiente e ia levar para o laboratório fazer análise. É para se fazer isso? É. Quem é responsável? Eu não sei quem são os responsáveis. Como lá do Detran, o pessoal diz que é do Detran, era a responsabilidade do Detran fazer análise daquela água. Do chafariz, o chafariz é da prefeitura, então é responsabilidade da prefeitura fazer a análise daquela água. Ou da prefeitura ou da concedente. Tá certo? Então, respondido, Leonardo, ok? Vamos passar para o próximo slide. A gente está terminando. Um instantinho. Pronto. Resumo das nossas ações, né? Então, para eu fazer um resumão de tudo que a gente falou sobre boas práticas da cozinha. Estamos falando de cozinha industrial, uma empresa. Posso levar isso para a minha casa? Deve levar todas essas dicas, todas essas situações para sua casa. Então, é comum manter o ambiente limpo e organizado. A gente vai aprender como manter esse ambiente limpo com uma ferramenta chamada de 5S, é 5 sensos. Impedir a entrada de animais, qualquer animal, gente, qualquer animal nesse ambiente é uma praga, certo? A remoção do lixo periodicamente, pode fazer inclusive um horário, estipular o funcionário que faz isso, o que recolhe o lixo, tá? Manter a higiene pessoal, aquela higiene que a gente vai falar por muito tempo até terminar esse curso. Assim como a higiene pessoal, a higiene dos equipamentos e higiene dos alimentos. Nós começamos falando sobre higiene nas nossas primeiras aulas, estava referindo-se a esses três fatores, né? Higiene pessoal, higiene de equipamentos e higiene de alimentos. Cuidado no armazenamento adequado dos alimentos. Nós vimos isso. Temos que ter cuidado com o armazenamento dos alimentos, ok? E sobre a manipulação, manipulá-lo adequadamente. Então, isso são alguns resumos. Isso é material de prova. Quando que a gente tem prova? Na próxima semana, se Deus quiser, ok? Então, a gente vai ter prova na sexta-feira. Como é a prova? Já disse anteriormente para vocês, já fizeram prova no passado comigo, né? Normalmente, deixa eu desligar aqui para a gente só conversar um pouco. Desligar aqui não, desligar só o gravador. Normalmente, se fosse na escola, eu acho que vocês até